Na hierarquia da computação em nuvem, o nível mais baixo é o PaaS, Plataforma como Serviço. Nesse nível, é disponibilizado ao usuário somente a estrutura de hardware, a qual inclui o processador, a memória, a energia, a refrigeração e a rede, ao passo que a estrutura de software, que inclui o sistema operacional, os servidores de bancos de dados e os servidores web, fica a cargo do próprio usuário. Certo ou errado? Bem, pessoal, para entender essa questão, nós temos que primeiro entender o conceito de computação em nuvem. Eu quero que vocês acompanhem comigo. Quando a gente fala de computação em nuvem ou cloud computing, é a forma de utilizar memória computacional, softwares, armazenamento de arquivos em computadores interligados à internet, podendo esses serviços ser acessados então de qualquer lugar do mundo conectado a essa rede. Então, quando nós pensamos em computação em nuvem, por exemplo, eu resolvi salvar os meus arquivos na nuvem. O que significa isso? Que eu estou salvando arquivos em servidores conectados à internet e agora eu posso acessar esses meus arquivos usando qualquer computador ou dispositivo conectado à internet. Quando eu uso uma planilha de cálculos na nuvem, por exemplo, lá no sistema Google Drive, que tem uma planilha de cálculos bem parecida com Excel, isso quer dizer que eu posso usar essa planilha de qualquer computador ou dispositivo conectado à internet, porque ela não está instalada aqui no meu computador local, e sim disponível nos servidores de nuvem da internet. Isso é o que a gente concebe como computação em nuvem, certo? Agora, quando a gente pensa em níveis hierárquicos, que é o que a questão pede sobre computação em nuvem, a gente pode usar alguns critérios, como por exemplo, podemos pensar no nível chamado da infraestrutura como serviço de nuvem, chamado de IaaS, que significa infraestrutura como serviço. No nível IaaS, na infraestrutura como serviço, nesse nível hierárquico, é onde se oferta para o cliente que está adquirindo um serviço IaaS, a estrutura de hardware com os processadores, com os servidores, aliás, com os servidores e seus processadores, a memória, a energia necessária para esse hardware funcionar, a refrigeração, a rede de conexão, quer dizer, a própria construção de todo o data center com seus servidores de nuvem que vai ser ofertado. Esse é o nível da infraestrutura como serviço, IaaS. Num próximo nível hierárquico, nós temos o que chamamos de PaaS, que é a plataforma como serviço, onde se oferta para quem adquirir serviços PaaS, plataforma como serviço, o sistema operacional também instalado nos servidores. Quer dizer, aqui há o cuidado de quem, quando se oferta um serviço PaaS, não só da instalação do sistema operacional, mas também do cuidado das licenças de uso, das ferramentas de desenvolvimento e gerenciamento do software e também dos bancos de dados. Isso faz parte da plataforma como serviço. E quando nós pensamos no nível mais acima ainda, aí nós temos o SaaS, que é o software como serviço, que é quando se disponibiliza para usuários aplicativos hospedados. Quando eu disse assim, eu acesso um serviço de planilha bem parecido com o Excel, sem precisar manter o Excel instalado, porque eu acesso isso lá no serviço do Google Drive, que me oferta uma planilha de cálculo bem parecida. Bem, isso é SaaS, é software como serviço, que é os aplicativos para o usuário final. São as aplicações que o usuário final utiliza na nuvem, aí é a parte do SaaS, certo? Então, o nível bem baixo que eu tenho aqui é a infraestrutura, é a parte de hardware. Depois vem a plataforma como serviço, sistemas operacionais, ferramentas de gerenciamento e desenvolvimento e também gerenciamento também do banco de dados. E aí o SaaS, que é o nível do software para o usuário, o software como serviço, que são os aplicativos hospedados, ok? Sabendo disso, a gente pode voltar na questão e tentar matar a charadinha agora. Na hierarquia da computação em nuvem, o nível mais baixo é o PaaS, plataforma como serviço. Já está errado, pessoal. Olha lá, o nível abaixo que eu tenho aqui é o IaaS, a infraestrutura como serviço, e não o PaaS. Então já vou marcar como errado a questão, porque já caiu aqui no comecinho, né? Na hierarquia de computação em nuvem, o nível mais baixo é IaaS, é a infraestrutura como serviço, e não o PaaS. O PaaS é um nível intermediário entre o IaaS, que é a infraestrutura como serviço, e o SaaS, que é o software como serviço. No meio do caminho aí tem o PaaS, que é a plataforma, então ele não é o nível mais baixo. Aí ele ainda diz, nesse nível, que seria o PaaS, é disponibilizado ao usuário somente a estrutura de hardware, a qual inclui processador, memória, energia, refrigeração e a rede. Pessoal, no PaaS, nesse nível, é disponibilizado ao usuário, ele diz, somente a estrutura de hardware. Onde é que é disponibilizado ao usuário somente a estrutura de hardware? É no IaaS.
É no IaaS que é disponibilizado ao usuário somente a estrutura de hardware, porque no PaaS, ele além de fornecer a estrutura de hardware, ele fornece também o sistema operacional, a gestão das licenças do sistema operacional, os serviços de bancos de dados, o gerenciamento. Então percebe que aqui ele teve dois erros graves, né? O primeiro, dizer que o nível mais baixo é PaaS e é IaaS, que é a infraestrutura. Depois ele disse que nesse nível que é o PaaS, é disponibilizado ao usuário somente a estrutura de hardware. Errado. No nível PaaS é disponibilizado, observa, no nível IaaS. IaaS é que é disponibilizado ao usuário somente a estrutura de hardware. Porque no nível PaaS, eu tenho além da estrutura de hardware, eu estou disponibilizando ao usuário também a outra parte que está aqui embaixo na questão, sistema operacional, os servidores de bancos de dados, os servidores web. No PaaS isso é disponibilizado também além da estrutura de hardware. Então é no IaaS que é disponibilizado somente a estrutura de hardware. Tinha erros aqui, então, graves nessa questão. Claro que está errada, obviamente, mas uma questão interessante porque faz a nossa compreensão sobre computação em nuvem ir além de saber que a nuvem são os servidores conectados, interconectados na internet, oferecendo serviços dos mais variados, como armazenamento de dados, como disponibilização de aplicações, aplicativos, serviços mais variados. Não. Tem que estudar também essa hierarquia, como a gente viu nessa questão. Bem interessante, né? Perfeito.